Bom, hoje vai ser o nosso último vídeo de monstros clássicos, né, dentro do Criaturas Fantásticas. Nós vamos falar mais, mas hoje vai ser monstros clássicos. Para quem não lembra, monstros clássicos são os monstros da Universal, né? Então, vampiro, lobisomem, múmia, né? Na verdade seria a Criatura da Lagoa Negra, múmia, Frankenstein, Homem Invisível, Drácula e vampiro. Nós já falamos de Drácula, nós já falamos de vampiro. Hoje nós não vamos falar do Homem Invisível por motivos óbvios, porque ele é uma criatura criado, ele é um personagem criado pelo H.G. Wells como história, então ele não é um personagem com um fundo histórico, um fundo mitológico, nem nada, né? Ao contrário dos outros, e vocês vão entender até quando eu explicar o Frankenstein, né? E a gente vai seguir daí. Então, como eu falei, né, o Homem Invisível está fora, por motivos óbvios. A Criatura da Lagoa Negra nós já falamos até antes de começar o Monstros Clássicos, quando nós falamos do Tritão, né, da mitologia nórdica, ou do Merrill, da mitologia celta, que são versões, né, que foram levadas para a Lagoa Negra dentro do ambiente de terror. Então, evidentemente, você pode fazer o mesmo usando essas criaturas da mitologia ou criando outras, né, dentro da sua fantasia, dentro do terror, né, dentro da fantasia urbana. O Hellboy, por exemplo, tem um personagem, agora não me lembro o nome dele, Abraham alguma coisa, que é um cara meio aquático, que é baseado, ele na verdade ele é um mutante, mas ele é um ser meio aquático baseado, né, na ideia da criatura da Lagoa Negra, nesses seres, né, que vivem na água. E nós temos o monstro o Frankenstein. Você fala, mas o Frankenstein não foi criado, né, pela Mary Shelley, como o Homem Invisível foi criado pela H.G. Wells? Sim e não. Por quê? Porque o conceito por trás do monstro do Frankenstein, na verdade não é o Frankenstein, a gente fala Frankenstein, mas Frankenstein é o professor, né? O monstro é o monstro de Frankenstein. Ele foi criado em cima do Golem. O que é o Golem? O Golem é um ser de barro imenso, né? Criado dentro da mitologia hebraica, né? Que você colocava lá no pescoço dele, ou aqui atrás, ou na frente, ou aqui na testa dele, Emmet, ele ganhava vida, né? E você colocava lá, dava uma missão para ele, e ele ia cumprir essa missão como um robô, né? Ele era um ser animado. E esse é o conceito por trás do Frankenstein, né? do monstro do Frankenstein, um monstro criado, né? Que é o Golem. Então, você já sabe. O Golem, me aprofundando um pouco dentro do assunto, ele na verdade em hebraico quer dizer burro, imbecil, estúpido. Por quê? Porque ele é sem vontade, né? Ele é um ser que você vai dar uma ordem e ele vai cumprir essa ordem sem pensar, né? Ele não vai contestar, né? E você coloca o Emmet na testa dele, porque Emmet em hebraico, de novo, é verdade, né? E para matar ele, para destruir, na verdade, o Golem, você tem que tirar, né, apagar o E do Emmet, que vira morto em hebraico, e aí ele desaparece. Então, o conceito por trás foi desse monstro, né, que, de novo, você pode usar, como no caso do Monstro da Lagoa Negra, numa história de fantasia, numa história de fantasia urbana, numa história de terror atual, né? A sua imaginação é o limite. E finalmente, a múmia, né? Foi o último dos monstros clássicos. A múmia, se a gente for pensar, quando você pensa em múmia, você fala, Egito, né? Mas isso não é uma verdade. Na verdade, você tem múmias na América Andina, né, ali dos Andes, né, então maias, astecas, incas. Você vai ter em algumas dessas, não vou dizer que em todas, algumas dessas civilizações fizeram como os egípcios fizeram e criaram
múmias. Né? Você tem na China, você tem na África, na Ásia, no Oriente Médio e até na Europa, que é as chamadas múmias naturais, porque o solo europeu era muito frio e às vezes era muito ácido, né? Então ele mantinha, ele se cobria de repente com lama, né? Ou a turfa, por exemplo, que é uma coisa comum na Inglaterra, que é usado para queimar no lugar da lenha. E o corpo se mantinha, né? E aí você pode usar o conceito de uma religião para criar a múmia, o conceito do misticismo para criar a múmia, o conceito das maldições. Então é muito comum, né? Se a gente vê naquele filme A Múmia, vamos criar a múmia lá e é uma maldição que se alguém falar lá o livro tal, volta. E aí você tem o conceito da múmia, dos monstros clássicos, mas não precisa ser, né? Pode ser, a múmia pode voltar por vingança, pode voltar por amor, pode voltar por vontade, né? Uma vontade férrea vai fazer. Então, por exemplo, quando nós falamos de monumentos megalíticos, né? Que a gente comenta que alguns dólmens embaixo deles tinham os corpos, né? Que os caras guardavam, ou nas montanhas ocas, onde tinham eram tumbas, né? Você podia ter, por exemplo, nesses dólmens, nessas colinas vazias, colinas ocas, colinas encantadas, uma múmia, né? Às vezes natural, às vezes não. Então, é como eu falei, né? Você pode servir isso para uma história atual, para uma história de fantasia medieval, fantasia urbana, né? Esses foram os monstros, né? Como sempre, espero que vocês tenham gostado, espero que isso dê ideia para vocês precisarem mais e fazerem as suas histórias, né? E se vocês gostaram, dê um like, compartilhem com seu amigo escritor que gosta do assunto, de terror, de fantasia medieval, né? E até a próxima.